Daniel foi um grande servo do Senhor e ele também passou por provações e tentações. A propósito, foi através das coisas que ele passou que ele se tornou um grande homem de Deus. Isso só aumentou e fortaleceu a sua fé. Certa vez, um rei chamado Dário foi manipulado, foi induzido a proclamar um decreto que colocaria Daniel em apuros. O decreto dizia que, durante um certo período, não se poderia fazer petições a nenhum deus, senão ao rei. E Daniel, mais que depressa, descumpriu esse decreto, pois ele não deixou nenhum momento sequer de ser fiel a Deus, de orar ao Senhor, de apresentar ao Senhor as suas súplicas. Em nenhum momento ele abandonou a sua fé. E por conta disso, ele foi pego. Ele foi pego, aquele decreto foi cumprido contra ele. E o decreto dizia que aquele que fizesse petições a qualquer um que não fosse o rei, seria então lançado vivo numa cova com leões. E assim aconteceu, ele foi lançado. O que aconteceu após aquilo foi uma grande surpresa. O homem entrou e saiu intacto daquela cova, provando que Deus, ele é fiel e ele guarda os seus servos. Ele guarda aqueles que são fiéis a ele. O Senhor, ele não quebra a sua aliança, ele protege os seus servos. Daniel não sabia o que ia acontecer, mas independente se ele sairia ileso ou não, ele não negou a sua fé. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. E o Senhor então cuidou dele. O Senhor o livrou. E, após tudo aquilo, o rei não tinha outra coisa a fazer a não ser reconhecer o Deus verdadeiro. E há uma declaração que está registrada em Daniel capítulo 6, versículo 26, que diz assim: decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Tudo aquilo que aconteceu nada mais foi do que um propósito divino, para que o Senhor fosse conhecido e reconhecido. Daniel foi instrumento do Senhor. Portanto, não temas provações, porque além delas servirem para te moldar, elas servem também para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tenha medo, siga adiante, em frente, encare. Deus será contigo, Deus estará contigo. E ao final você será vitorioso, o Senhor será glorificado. Siga adiante, tenha fé em Deus.